Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto das ferramentas da qualidade, módulo 3, ou seja, a importância das ferramentas da qualidade. A gente já tivemos 2 aulas, tivemos também aulas presenciais e com certeza eu acredito que dê para vocês entender qual é o objetivo das ferramentas da qualidade, principalmente a questão dos métodos estatísticos. É importantíssimo, pessoal, vocês saberem, gostarem da estatística, da matemática, ao favor de vocês. Porque através da matemática, ela te dá exatidão nas tomadas de decisões. Porque você faz o levantamento de dados, que são os dados brutos. Através disso, vocês colocam em rol e vocês vão colocar em gráficos. Para poder o quê? Verificar, para fazer a questão do levantamento estatístico, para fazer a tomada de decisões. Então, conceito geral. O que eu preciso fazer? Para fazer uma folha de verificação, que é uma ferramenta da qualidade de suma importância. Vocês devem coletar dados. Você deve disponibilizar esse dado para facilitar sua clareza, tratar, ou seja, pega os dados brutos, coloca em rol, ou seja, isso você fez o planejamento. Claro que vocês têm que saber o que realmente o que importa nesses dados, o que é os dados viáveis. Isso se chama de folha de verificação. O objetivo principal da folha de verificação, meus caros alunos, é organizar os dados simultaneamente na coleta. Ou seja, fazer com que esses dados sejam trabalhados de maneira mais fácil mais tarde. Ou seja, é o rol. A folha de verificação facilita a própria atividade de coleta de dados e garante também a integridade dos registros de dados. Sabemos que a importância dessa coleta de dados, de maneira simples e segura, ele vem no formulário fácil, de forma de usar. Observamos na figura, adaptada do livro de Vieira, que você vai fazer uma folha de verificação. Então, essa folha de verificação é feita uma planilha Excel, no qual vocês vão colocar os itens a serem verificados e impressos. Ali você vai observar, vai reservar um espaço para o registro dos dados coletados para determinada amostra. Através da folha de verificação, vocês podem construir um histograma. Por que eu vou construir um histograma, professor? Porque você vai visualizar melhor, você vai olhar de maneira mais objetiva, mais enxuta e assertiva para fazer uma tomada de decisão. Porque a tomada de decisão feita de maneira aleatória, errônea, certo? De qualquer jeito, a forma que vocês atingirem o objetivo, que é a qualidade, vocês não vão atingir. Vocês vão achar que atingiram a qualidade de um determinado produto ou serviço. É necessário a coleta de dados, é necessária a atenção redobrada na hora que você estiver fazendo a coleta de dados, a observação, coletar dados de forma verdadeira e verídica, para não ocorrer uma tomada de decisão errada, porque isso pode prejudicar a empresa, pode prejudicar todo o conjunto. Então, nós temos que fazer essa folha de verificação, que é considerada uma inspeção. Inspeção, vocês utilizam? Quantas vezes essa máquina quebrou durante o dia? Não, 3 vezes. Quantas vezes a máquina de Xerox, um exemplo hipotético, ela teve que trocar o seu toner? Então, vocês têm que verificar as falhas através de uma observação, ou seja, através de uma inspeção. Vejamos um exemplo simples da folha de verificação para a classificação do produto defeituoso. Qual é esse produto, professor? Uma lente. Então, isso é uma folha de verificação. Vejamos lá no defeito e a contagem. Arranhão nessa lente. Nós fizemos a contagem, foi 12 vezes. Trinca, 41 vezes. Revestimento inadequado, 55. No caso, a lente na fabricação, ela saiu muito grossa, muito fina, 11 vezes. Não acabada, ou seja, 5 vezes. E outros casos que pode ser classificado. Então, fazendo a classificação, foi de 127 contagens contendo defeitos, muito alto. Então, qual foi o total rejeitado na minha fabricação? Quando eu estava vendo uma fabricação, qual foi a contagem de rejeito da máquina? Não está tendo objetivo desses defeitos, ou seja, o produto está saindo defeituoso, foi 90 vezes. Então, vocês observem que a folha de verificação é simples, ela não tem muito detalhes. É vocês saberem fazer, vocês saberem observar e colocar a real situação que está acontecendo naquele momento. Ou seja, inspecionar mesmo. E, através dessa inspeção, vocês podem fazer o histograma, o controle estatístico. Quanto maior essa amostra, vocês sabem na estatística, quanto maior essa amostra, ou seja,
maior informações obtidas dentro dessa população, maior será a quantidade de dados coletadas e vocês vão ter que compreender essa relação desse levantamento de dados. Ou seja, interpretar para fazer uma tomada de decisão assertiva. Então, por isso que o histograma e a folha de verificação, é bom elas andarem juntos. Então, observe aí as variáveis discretas, variáveis contínuas, folha de verificação. Ou seja, a variação que está tendo dentro do histograma, dentro desse processo que eu mostrei para vocês da folha de verificação. E outro diagrama de suma importância é o diagrama de dispersão. Professor, dispersão também é um controle estatístico. Vocês podem observar que os 7 ferramentas da qualidade, ela está atrelada, ela anda junto com quem? Com a matéria estatística. Por isso que é importante, nós aprendemos bastante a estatística para poder utilizar. O diagrama de dispersão é um controle estatístico. É um gráfico que vai relacionar a existência de 2 ou mais variáveis dentro de um processo produtivo. Para que ela serve? Ela serve para o aumento da eficiência dos métodos de controle de produção, para detectar as questões de problema, ações de melhoria que vocês têm que fazer. Como fazer? Coletar pares de observações, ou seja, utilizar novamente o chamado controle estatístico, ou seja, a estatística. Cuidados que nós devemos ter na elaboração do gráfico de dispersão. A existência de variáveis consideradas, ou seja, nós temos que pegar as reais variáveis que nós vamos trabalhar, ou seja, não pode haver essa inserção, colocar qualquer dado, você tem que colocar, verificar realmente a existência daquele número de defeitos, por exemplo, um exemplo prático, como medir o número de doenças mentais e o número de aparelhos de raio-x na Inglaterra no período de 1924 a 1937. Um exemplo que eu coloquei aí no slide, para vocês observar as variáveis que pode conter dentro de um gráfico de dispersão. Então, o gráfico de dispersão, ele tem esses tipos: elevada correlação positiva, fraca correlação positiva, elevada correlação negativa, fraca correlação negativa. O que eu vou explicar de uma maneira bem prática, bem para vocês entenderem. Por exemplo, eu vou fazer o Enem. O Enem tem milhões de pessoas que vão se inscrever nessa prova. Aí, de repente, para você adentrar uma vaga na universidade, você precisa atingir uma média. Vamos supor essa média é 7. Então, e a prova é contida com português e matemática. Então, eu vou somar português e matemática. Eu tirei 7 em português e em matemática eu tirei 7. Qual é a média? Não é 7? Certo. Meu outro candidato, o meu concorrente, ele tirou 7 em português, e ele tirou, vamos supor, ele tirou 7 em português, ele tirou mais 8 em matemática. Houve uma diferença, ou seja, ele passou de mim, certo? Tudo bem, é tranquilo, a média deu igual. Agora vamos supor, se a pessoa tira 6,5 em matemática e tirou outro 6,5 em matemática, ficaria quanto? Cálculo? Ficaria também quase 7. Então, o gráfico de dispersão, ele vai te aproximar vai te mostrar a correlação que tem entre a nota do professor Gilvan e a nota do seu concorrente. Então, através do gráfico de dispersão, ele vai se aproximar do gráfico e vai fazer com que eu tome uma decisão mais assertiva. Então, outro caso do gráfico de dispersão, que vocês viram, que nós temos uma outra ferramenta que é chamada de carta de controle. Também envolve estatística. O gráfico, carta, também conhecido como de controle, é uma representação gráfica característica da qualidade, medida e calculada para uma quantidade de itens em função do número da amostra ou da variável. Para que serve? Para monitorar a variabilidade e avaliar a estabilidade de um processo, ou seja, detectar as causas especiais e as causas comuns de um defeito ou de um gargalo dentro da organização. Então, o que nós estamos vendo hoje? Estamos vendo o gráfico de dispersão, estamos vendo a carta de controle, então vimos também, na aula anterior, vimos também o diagrama de Ishikawa,
vimos o gráfico de Pareto, então nós estamos vendo cada passo como utilizar as 7 ferramentas. Então, gráfico, carta ou carta de controle também é uma característica que nós utilizamos na ferramenta de qualidade, que é calculada a quantidade de itens em função do número da amostra, certo? Então vejamos aí, professor. Rotina, coleta de dados em relação ao meu controle estatístico. O que eu devo procurar? Melhorar, investigar e eliminar as causas especiais. Isso é uma carta de controle. Professor, mas ela é parecida com aquela primeira aula que nós tivemos, que foi o fluxograma. Perfeito. Só que ele é diferente. O que ele não tem aquele sim, não, passou. Tem, pessoal. Ele é parecido, só que a diferença dele vai contar o número de itens. Lá é um processo de toda a organização. Aqui não, é por item. A diferença de um para outro é esse. Então, vejamos aí. Carta de variáveis. Processo de monitoria com subgrupos. Eu vou monitorar esses subgrupos? Sim, não. Então, você faz a mesma pergunta. Então, o gráfico de carta de controle é quase a mesma finalidade do fluxograma. Só que o fluxograma é o todo, aí é a parte. Então, eu estou colocando exemplos aí para vocês das cartas. Então, como é que eu vou verificar, como é que eu vou analisar os exemplos de cada um. Vocês estão observando aí como é que é verificado. Então, ele vai te dar um diagnóstico, certo? Nesse gráfico de carta. Quando ele te dá esse diagnóstico, ele vai te dar toda a visão e através dessa visão você vai tomar uma decisão assertiva, certo? Então, para concluirmos, nós temos que colocar na nossa cabeça que as 7 ferramentas da qualidade são métodos simples e de ampla utilização empregados para coletar, processar, dispor conjunto de informações, facilitando sua análise com o objetivo de manter e melhorar resultados. Então, qualquer dúvida, me procure na plataforma, qualquer dúvida me procure no meu e-mail, qualquer dúvida no WhatsApp. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas em relação às 7 ferramentas da qualidade. Boa sorte, muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.